O necrotério do Hospital Regional de Tal de Corgan, junho de 2025. Na sala de reconhecimento está Raushan Daurembekova. Ela precisa confirmar a identidade de sua sobrinha, Aizat Jumanova, de 32 anos. De acordo com os documentos preliminares entregues pelo investigador, a mulher morreu em decorrência de um acidente. Caiu da janela do segundo andar de sua casa. Raushan levanta o lençol. O que ela vê destrói instantaneamente a versão de uma queda de altura. A pele dos joelhos da falecida está ausente. Os tecidos das mãos e dos dedos estão desgastados até a carne, como se tivessem sido destruídos por atrito prolongado com uma superfície áspera. A natureza dos ferimentos indica não um impacto pontual com o solo, mas um deslizamento. Entre os cabelos emaranhados da vítima, a parente encontra grama presa e pequenos detritos de rua. Esses corpos estranhos estão firmemente incrustados na cabeça, o que é impossível em um impacto comum. Daurembekova também chama a atenção para outro fato. O corpo de Aizat está estranhamente limpo. Antes de levar a esposa aos médicos, o marido e seus familiares realizaram um ritual estranho, lavaram completamente o corpo e a vestiram com roupas limpas. Do ponto de vista da criminalística, lavar o corpo antes da chegada dos peritos forenses é destruir provas essenciais. Normalmente, quem age assim não são aqueles que tentam salvar, mas sim quem quer eliminar vestígios biológicos ou ocultar o momento da morte, alterando a temperatura do corpo com água. No corredor estão os parentes do marido, Aibar Zambolat. Ao ver o estado dos membros da sobrinha, Raushan faz a única pergunta que surge ao olhar para esses ferimentos específicos. Ela grita na cara deles: "O que foi? Vocês a amarraram a um cavalo e a arrastaram." A versão oficial, apresentada pelo marido, Aizat, estava tirando uma selfie e perdeu o equilíbrio. No entanto, diante dos parentes está o corpo de uma pessoa que, a julgar pela pele raspada, foi destruída metodicamente, transformando a morte em uma espécie de execução medieval. A discrepância entre as palavras, a suposta queda acidental e o real estado do corpo se torna o ponto de partida para um processo criminal. 22 de junho de 2025. O relógio marca 9 da manhã. Na casa dos pais de Aizat, o telefone toca. Atendem esperando ouvir notícias habituais, mas do outro lado da linha está um policial. A voz ao telefone transmite uma informação curta e assustadora. Sua filha está no hospital, ela faleceu. Essa notícia soa como um engano. Os pais sabem que Aizat mora no vilarejo de Balassagás, longe do centro regional. Para levar um paciente de lá até Tal de Corgan, é preciso percorrer uma distância de 120 quilômetros. A família parte imediatamente para a clínica, tentando entender o que poderia ter acontecido com uma jovem saudável em apenas uma noite. Ao chegar à unidade médica, os médicos revelam os detalhes do crime. A paciente foi trazida no meio da noite, mas já praticamente não havia mais nada a ser feito. Os médicos lutaram pela vida da mulher por apenas 30 minutos. Os ferimentos eram incompatíveis com a vida, e o tempo gasto na longa viagem desde o vilarejo tornou a reanimação inútil. Aqui surge uma pergunta lógica. Por que a ambulância não foi chamada imediatamente ao local do incidente, no povoado? Transportar uma pessoa gravemente ferida em um carro particular por centenas de quilômetros significa perder preciosas horas, que muitas vezes determinam o desfecho entre a vida e a morte. Os pais estão de pé no corredor do hospital, conscientes da terrível geografia daquela noite. Aizat não morreu em casa, nem na ambulância, mas no final de uma longa jornada que talvez tenha sido feita tarde demais, de propósito. Os acontecimentos nos levam para a região de Zetisu. Aqui, bem na fronteira com a China, fica o vilarejo de Balasags. Esta é uma região de vastas estepes e fazendas isoladas, onde a vida gira em torno do cuidado com o gado. A casa dos Jumanov é uma construção isolada com um amplo pátio de serviços. No terreno ficam o galinheiro, a sauna, que naquele dia estava sendo aquecida, e o curral para cavalos. Aibar e Aizat mantinham um grande rebanho. Isso exigia trabalho constante. A inspeção visual do local mostra o quanto este lugar é isolado de olhares alheios. O vizinho mais próximo não mora atrás de uma cerca, como na cidade, mas a uma distância considerável, lá onde está o feno, como indicam os moradores locais. Gritos aqui se dissipam no vazio, sem chegar aos ouvidos de estranhos. Nesta casa trabalha uma mulher que ajuda com os afazeres domésticos. A faxineira afirma que trabalha para o casal há 2 anos. No momento da tragédia, ela não estava na fazenda.
Ela foi visitar a irmã alguns dias antes do incidente e só voltou depois do funeral. No entanto, a funcionária transmite com convicção a versão que está sendo discutida na vila. Segundo ela, o casal nunca brigava e Aybar supostamente nunca encostou um dedo na esposa. Percebo nesses depoimentos um detalhe característico de comunidades fechadas. Uma testemunha que não estava no local do crime descreve com absoluta certeza uma noite tranquila, baseando-se apenas nas palavras do marido e na ausência de conflitos anteriores diante de seus olhos. De acordo com essa versão, a noite de 22 de junho transcorreu em meio a afazeres rotineiros. O homem saiu para verificar os cavalos. Depois, o casal ordenhou as vacas juntos. Após terminarem as tarefas domésticas, eles supostamente foram dormir tranquilamente, sem brigas, sem escândalos. Pela manhã, segundo os moradores da aldeia, Aybar acordou e encontrou a polícia. Esse retrato de família ideal por... Isso contradiz completamente o que os peritos registraram no necrotério. Mas foi exatamente ela que se tornou o primeiro escudo do acusado. O entorno de Balazás guarda silêncio e a distância das casas vizinhas transforma o terreno privado em uma zona onde a lei é ditada pelo mais forte. Para entender a natureza dessa agressão, é preciso analisar quem eram os participantes do drama antes do fatídico mês de junho. A vítima, Aizat Jumanova, tinha 32 anos. A mulher possuía duas especialidades médicas muito procuradas, dentista e farmacêutica. Em 2023, nasceu uma filha na família. No entanto, uma nota trágica permaneceu na biografia da falecida. Os parentes afirmam que Aizat poderia estar grávida do segundo filho. Ela queria contar essa novidade para a amiga, mas não teve tempo. A outra parte neste caso é representada por Aybar Jombolat Khairatuli, nascido em 1992. O homem ocupava o cargo de especialista na administração do distrito rural. Suas ambições iam além do cargo atual. Aybar se candidatou ao cargo de Hakim da aldeia. Em um ambiente social rural fechado, esse status confere não apenas poder, mas também uma sensação de impunidade. Além da carreira como funcionário público, Jombolat praticava esportes ativamente. Mais tarde, a acusação usaria esse fato contra ele, apontando sua esmagadora superioridade física em relação à esposa. O casal se casou em 2022. Em 3 anos de vida juntos em Balazás, o casal construiu uma propriedade sólida. Os Jumanov mantinham um rebanho de cavalos, cujo cuidado exige rigor e força. Para um observador externo, essa união parecia exemplar: marido com cargo, esposa educada, filho, prosperidade. Mas por trás da fachada dos cartazes eleitorais escondia-se uma outra realidade. Os parentes de Aizat falam sobre seu temperamento dócil. Ela suportava em silêncio os acessos de raiva, sem reclamar das agressões para não manchar a reputação da família. Na minha opinião, foi justamente o status de candidato a Hakim que se tornou o catalisador do silêncio. Em famílias onde a carreira do marido depende da imagem pública, as vítimas muitas vezes se tornam reféns da honra do uniforme, escondendo hematomas em nome do futuro político do cônjuge. Uma sombra de ciúmes pairava constantemente sobre a casa. Os materiais do processo indicam que o motivo dos conflitos era o telefone de Aizat. O controle era total. Uma jovem com ensino superior acabou presa no perímetro de uma fazenda remota, onde a única lei era a vontade de um homem fisicamente forte, acostumado a comandar não só cavalos, mas também pessoas. Na sala de emergência do Hospital Regional de Tal de Corgan, os médicos se depararam com um quadro clínico que contradizia categoricamente o relato dos acompanhantes. O marido afirmava que a esposa havia caído da janela do segundo andar. No entanto, as radiografias e o exame inicial revelaram uma mecânica completamente diferente para a origem das lesões. O laudo médico elaborado naquela noite tornou-se não apenas uma lista de ferimentos, mas uma prova documental de tortura. Os peritos registraram um traumatismo crânioencefálico fechado em Aizat, agravado por uma forte contusão e edema cerebral. O golpe na cabeça foi de tal intensidade que causou uma fratura na base do crânio. Lesões desse tipo são típicas de acidentes de trânsito ou de golpes com objetos pesados e contundentes, mas raramente ocorrem em quedas de pequena altura em residências particulares. O esqueleto da mulher estava destruído em vários pontos. O laudo registra fraturas nos membros e nos ossos da pelve. Os especialistas deram atenção especial à natureza das lesões nos tecidos moles.
No laudo constam marcas específicas de deslizamento sobre uma superfície irregular. A terminologia médica é seca, mas descreve o processo físico. O corpo não apenas bateu no chão, ele se deslocou sobre ele devido à força de atrito que desgasta a pele. Isso contradiz completamente a versão de um impacto único no momento da aterrissagem. Aqui, as leis da física são claramente violadas na versão da queda. A gravidade atua uma vez, criando um foco localizado de lesão. Aqui, porém, o mapa das lesões cobre a pessoa por inteiro, do crânio esmagado aos joelhos esfolados, o que indica a aplicação prolongada e metódica de força, e não um acidente. As conclusões dos médicos são inequívocas. O conjunto de lesões encontrado em Aizat Jumanova exclui a possibilidade de terem sido causadas por uma queda de altura. Para sofrer esse conjunto de fraturas e escoriações, a pessoa teria que cair de diferentes lados dezenas de vezes. O documento confirma, não foi uma queda, mas sim uma surra que se transformou em tortura. O prontuário médico encerrou a questão do acaso e abriu um processo jurídico pelo fato de morte violenta. A cronologia dos acontecimentos daquela noite contém uma lacuna de tempo inexplicável, que foi preenchida não por tentativas de reanimação, mas por ações para destruir provas. Entre os últimos golpes desferidos e o momento em que o carro com Aizat foi levado até a porta do hospital, se passaram várias horas. Os familiares da vítima têm certeza de que essa pausa foi usada não para salvá-la, mas para uma encenação cuidadosa. Antes de levar a vítima aos médicos, foi realizado um procedimento assustador na casa. O corpo da mulher foi completamente lavado. A paciente foi levada ao pronto-socorro com roupas novas, absolutamente limpas. Esse fato contradiz categoricamente a versão sobre a queda de uma altura no solo do pátio da fazenda. Ao cair no chão, inevitavelmente ficam marcas nas roupas, poeira, grama ou manchas de sangue. Aqui, no entanto, o tecido estava estéril. O marido e seu círculo gastaram um tempo crucial trocando as roupas da mulher agonizante em vez de lutar por sua vida. Eu considero esse fato talvez como a prova mais forte de intenção, até mais significativa do que os próprios ferimentos. Pessoas tomadas pelo pânico e pelo desejo de salvar um ente querido o levam ao hospital sujo, rasgado, ensanguentado. A aparência externa não importa para eles. Parar para pegar água e lavar os vestígios de violência só pode ser feito por quem entende que aquela mulher já não voltará a viver. E agora a principal tarefa é confundir a investigação. Os familiares de Aizat indicam diretamente que membros da família do marido participaram desse processo de lavagem. A água é o instrumento mais eficaz para remover materiais biológicos. Do corpo foram lavados o suor, partículas de epitélio de outra pessoa e possíveis vestígios de DNA do criminoso, que poderiam ter permanecido caso a vítima tivesse resistido. Esse procedimento, na prática, destruiu a cena inicial do crime antes mesmo que o primeiro perito tocasse no corpo. As ações de Aibar e de seus familiares lembravam mais uma preparação para o funeral do que a prestação de primeiros socorros. Os materiais da acusação estatal permitem reconstruir os acontecimentos do dia anterior à tragédia com precisão de minutos. O ponto de partida é 21 de junho de 2025. Às 5 da manhã, Aibar saiu de casa e foi para o pasto. Seu turno na fazenda durou mais de 10 horas. O homem só voltou para casa às 16h30. Foi exatamente nesse momento que, no quintal da casa, ocorreu uma cena que, segundo o promotor, desencadeou a cadeia de eventos. Aibar viu a esposa com o telefone. Aizat estava conversando com alguém ou lendo uma mensagem recebida. Quando o marido perguntou com quem ela falava, a jovem permaneceu em silêncio e se escondeu atrás da porta de casa. Esse silêncio foi o gatilho, mas o conflito não explodiu imediatamente. Aibar não a seguiu. Em vez de esclarecer a situação, ele subiu na motocicleta e foi até a aldeia vizinha. O destino final de seu trajeto foi a loja Les Ozad. A compra foi considerável para uma só pessoa. Aibar comprou 7 ou 8 garrafas de cerveja. De acordo com os autos do processo, ele não levou o álcool para casa para o jantar. Todo o volume de bebida alcoólica foi consumido por ele no caminho de volta, bem na estrada. O cansaço físico após um longo dia pastoreando o gado se somou à rápida intoxicação. Nessa sequência de ações, a acusação vê a formação de um cálculo frio. A pessoa sai sóbria e volta pronta para o acerto de contas, usando o álcool como combustível para suprimir as barreiras internas.
Isso já não é um surto espontâneo de raiva, mas uma preparação consciente antes do ataque. Ao se aproximar da fazenda, Aybar mais uma vez repassou na cabeça a cena com o telefone. Em uma mente alterada pela cerveja, o silêncio da esposa se transformou em provas irrefutáveis de infidelidade. O promotor destacou no tribunal: foi exatamente nesse trecho do caminho que o suspeito formou a intenção clara de matar. Ciúmes. Multiplicado pelos litros de álcool consumidos, isso transformou uma ofensa doméstica em um plano de ação, cuja execução dependia apenas de quando ele desligaria o motor da motocicleta no portão. Por volta da meia-noite, o conflito verbal se transforma em agressão física. Aybar coloca em prática a intenção que surgiu ainda no caminho. De acordo com a acusação, ele arrasta a esposa para fora da casa até o quintal. Não se trata apenas de sair para a rua, mas de arrastar uma pessoa à força pelo chão e pela terra. É exatamente nesses momentos, quando o corpo da vítima é puxado com força pela superfície irregular do quintal, que se formam nos joelhos e nas mãos de Aizat aquelas escoriações profundas que mais tarde vão chocar os parentes no necrotério. A escuridão esconde o que está acontecendo de olhares casuais. Ao chegar no quintal, o homem começa a desferir golpes com as mãos e os pés. Ele bate de forma direcionada, escolhendo órgãos vitais, cabeça, caixa torácica e abdômen. Aizat cai no chão, mas o ataque não para. No silêncio da noite, seus gritos e súplicas para que ele pare soam especialmente altos, mas na fazenda isolada não há ninguém para ouvi-los. O agressor continua a surra com uma crueldade monótona. Depois de algum tempo, a vítima perde a consciência. No entanto, nem mesmo a imobilidade do corpo faz Aybar parar. Ele continua a golpear a pessoa já inconsciente, praticamente a matando. A investigação qualifica essas ações como homicídio com especial crueldade. A única testemunha dessa cena noturna é a única pessoa que não pode pedir ajuda, a pequena filha do casal, que mal completou 2 anos. Ela está na mesma casa. Ela vê o pai destruir a mãe. As consequências daquela noite para a psique da menina foram devastadoras. Agora ela está em profundo choque, parou de falar e de reagir às pessoas ao redor, apenas chama pela mãe, de vez em quando. Me horroriza um detalhe que muitas vezes é deixado de lado nos relatos secos. O crime foi cometido no quintal, ao ar livre. Mas devido ao isolamento da propriedade, esse acesso ao ar livre não deu à vítima nenhuma chance. A noite na estepe tornou-se o cúmplice perfeito, absorvendo todos os sons da luta. À 1 da manhã, tudo se acalma. Aizat está deitada no chão, sem sinais de vida. Aybar para de golpear ao perceber que a resistência foi completamente suprimida. Em vez de correr para o telefone e chamar os médicos, ele deixa a esposa deitada no quintal. A partir desse momento, começa a contagem do tempo que será gasto não para salvar, mas para esconder friamente as evidências do que foi feito antes de ir ao hospital. Quando Aybar finalmente decidiu levar a esposa para os médicos, ele escolheu a forma mais perigosa de transporte. O homem colocou a mulher, com ossos quebrados e o crânio ferido, em seu carro particular. Ele precisava percorrer 120 quilômetros até o centro regional. A trepidação na estrada, com tais ferimentos, garante o agravamento do edema cerebral e das hemorragias internas. Esse longo trajeto tornou-se a etapa final da execução, disfarçada de resgate. Após a realização dos procedimentos iniciais no necrotério, o corpo de Aizat Jumanova foi entregue aos familiares. A jovem mulher foi sepultada. Neste ponto, para o sistema de aplicação da lei, o caso parecia praticamente encerrado. As ações de Aybar foram qualificadas pelo artigo 106, parte 3, causar danos graves à saúde, resultando em morte por negligência. Essa formulação implica que o criminoso não tinha intenção de matar e a vítima morreu devido a uma trágica coincidência de circunstâncias. Para o ex-candidato a hakim, isso significava a perspectiva de uma sentença relativamente branda. A Polícia Regional insistiu fortemente para que os parentes não fizessem alarde, alegando segredo de investigação. A situação mudou quando a imprensa independente se envolveu no caso. A jornalista Sandugashi Duisenova, conhecida por suas investigações, recusou-se a aceitar a versão de uma queda acidental. Ela tornou públicos os testemunhos dos familiares sobre a pele raspada e marcas de arrasto que eles viram antes do enterro. A publicação provocou uma reação imediata. Policiais ligaram para Duisenova, exigindo que ela comparecesse à sala número 434 para prestar depoimento.
Tentaram transformá-la em ré no processo, acusando-a de disseminar informações falsas. Os familiares, vendo que o caso estava sendo abafado, tomaram uma medida extrema. Eles conseguiram autorização para exumar o corpo do túmulo. A exumação é um procedimento difícil, ao qual famílias tradicionais raramente consentem. Mas neste caso, era a única maneira de arrancar a verdade debaixo da terra. A nova perícia mudou completamente o rumo da investigação. Os especialistas confirmaram: os ferimentos não poderiam ter sido causados por uma queda, foi uma lesão intencional. Diante dessas evidências, o caso foi reclassificado como homicídio. 27 de novembro de 2025, Tal de Corgan. No prédio do Tribunal Interdistrital especializado em processos criminais, começam as audiências preliminares. No centro das atenções está a cabine de vidro, isolando o réu da sala. Atrás do vidro blindado está Aibar Jambolat, ex-especialista do Akimat e candidato ao poder, que agora tem o status de acusado por um crime especialmente grave. Externamente, o homem parece calmo. Ele responde brevemente às perguntas do juiz, confirmando seus dados pessoais. O procedimento avança para a principal questão desta fase. O promotor público anuncia a qualificação do ato, crime doloso. O juiz dirige-se ao réu, exigindo que ele expresse sua posição em relação à acusação apresentada. A resposta de Aibar soa seca e categórica. A pergunta se ele admite a culpa pelo assassinato da própria esposa, o ex-funcionário responde negativamente. Ele não concorda nem mesmo parcialmente. A posição da defesa permanece inalterada. O réu nega completamente a intenção, continuando a sustentar a versão de um acidente, apesar dos resultados da exumação e das conclusões dos peritos. A atmosfera na sala de audiências está tensa não apenas pelas formulações jurídicas, mas também pelo comportamento do grupo de apoio ao acusado. Os parentes de Aibar, presentes no julgamento, demonstram total solidariedade com sua posição. A tia da falecida, Raushan, destaca um detalhe assustador no comportamento deles. A família do marido passa pelos pais da vítima sem sequer virar a cabeça. Nenhum deles cumprimenta, expressa condolências ou tenta pedir perdão pela morte da nora. Vejo nesse silêncio dos parentes do acusado não apenas falta de educação, mas uma tática de defesa em bloco. Quando a família do agressor se recusa até mesmo a oferecer desculpas formais, isso é um sinal. Eles continuam se considerando certos, e a falecida, culpada por destruir a carreira do filho deles, ignorando o próprio fato do assassinato. O juiz passa a determinar a ordem do julgamento principal. A lei concede aos réus de crimes especialmente graves o direito de solicitar julgamento por júri. Isso é frequentemente usado por aqueles que esperam pelas emoções das pessoas comuns e não pela frieza das normas jurídicas. No entanto, Aibar faz um movimento inesperado. Quando lhe explicam o direito a um júri, ele recusa firmemente. Ele declara que deseja que o caso seja julgado de forma geral, apenas por um juiz profissional. Ele confirma sua decisão em ata, excluindo a participação da sociedade na emissão do veredicto. O resultado da sessão é a marcação da data. O julgamento principal começará no dia 5 de dezembro, às 10 da manhã. A medida preventiva permanece a mesma, a detenção. A porta de vidro se fecha. O comboio leva Aibar, que nunca olhou na direção de sua família. De acordo com os autos do processo, ele assassinou metodicamente a filha de quem foi assassinado ao longo de várias horas. Agora, 2 futuros possíveis estão em jogo para o acusado. Se o tribunal confirmar a qualificação de acordo com a primeira parte do artigo 99, homicídio simples, Aibar pode pegar até 15 anos de prisão. No entanto, a família da vítima e seus advogados insistem na requalificação do crime. Eles exigem o reconhecimento de crueldade especial, apontando para a duração das agressões, a natureza dos ferimentos e a presença de uma menina pequena no local do crime. Nesse caso, o limite máximo da pena sobe para 20 anos de prisão. Acredito que a geografia aqui desempenha um papel talvez ainda mais importante do que as nuances jurídicas. Um crime cometido em uma estepe remota, onde não há câmeras de vigilância nem testemunhas ocasionais, é muito mais difícil de provar do que um crime em um restaurante urbano. E foi justamente esse isolamento que dava ao acusado uma falsa sensação de que a verdade jamais ultrapassaria os limites de seu quintal.
No centro desta batalha jurídica, permanece uma figura sobre a qual frequentemente se esquecem no calor dos debates, a filha de 2 anos de Aizat. A menina, diante de quem a violência aconteceu, perdeu a mãe e, provavelmente, ficará sem o pai por muito tempo. Seu silêncio e o trauma psicológico tornaram-se o testemunho mais sincero do que aconteceu no pátio da empresa,